Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e nesse calor eu queria mais era uma praia. Hoje a gente vai falar da relação entre a atividade dos componentes de uma solução metalúrgica e a temperatura. A gente já sabe que a atividade tem uma relação muito íntima com a interação entre os átomos ou moléculas. Se temos os componentes A e B e A prefere ficar com B, a gente tem um desvio positivo da idealidade. Se A prefere ficar com A, B prefere ficar com B e eles não querem se juntar, a gente tem um desvio negativo da idealidade. E se para eles tanto faz ficar com A, ficar com B, ficar solteiro, ficar casado, tanto faz qualquer coisa é festa, a gente tem uma solução ideal. Mas em qualquer um desses casos, a gente tem a relação entre a atividade e a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação dos átomos e moléculas. Então, isso vai influenciar a atividade. Olha só que interessante esse gráfico. Um gráfico meio feio, meio da época do Xerox. Não tá... Eu devia ter criado vergonha e refeito esse gráfico no Excel, mas ia dar muito trabalho, não estava com vontade. Mas olha só, se a gente tem aqui a 700 graus, tem esse desvio aqui, que a minha curva está pior do que o desenho ainda, então ainda bem que eu não tentei refazer. Mas quando a gente aumentou a temperatura, olha só, se aproximou da idealidade. Porque você aumentou a mobilidade dos átomos ou moléculas, e agora fica mais fácil um trombar com o outro, um acabar se relacionando com o outro. No caso, a gente está com uma liga magnésio-bismuto, mas se a gente tivesse um desvio positivo da idealidade, a mesma coisa ia acontecer com o aumento da temperatura, ia se aproximar do ideal. Se você lembrar mais ainda bem, lá da primeira aula, os gases sempre se comportam idealmente. Por quê? Porque eles estão muito distantes, agitados, livres, leves, soltos, festa total, posso estar onde eu quiser, com quem eu quiser, sem ninguém para me controlar. Então, se ficar A com A, B com B, ou A com B, tanto faz. Aumentando a temperatura, a gente tende a ir para mais próximo da idealidade. Como que a gente determina isso? ΔG parcial de I vai ser igual a ΔH parcial de I menos T ΔS parcial de I, que é igual a RT ln de A. Se a gente manda o RT para o outro lado dividindo, né? A gente vai ter ΔH sobre RT, ΔS, o T eu corto com T, então ΔS sobre R. E aí eu tenho que o ln da atividade de I avaliado numa temperatura T1 vai ser igual a ΔHI dividido por RT1 menos ΔS de I sobre R, onde R é a constante universal dos gases, T é a temperatura em Kelvin, ΔH parcial é a entalpia parcial e ΔS parcial é a entropia parcial. O ln de I avaliado em uma temperatura 2 é exatamente a mesma ideia. O que muda basicamente é a temperatura. Se a gente subtrair um do outro, ln da atividade de I numa temperatura T2 menos ln de atividade de I na temperatura T1, a gente vai ter que isso vai ser igual a ΔH parcial de I dividido pela constante universal dos gases, que dá 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. E com essa equação aqui, só substituindo os valores, a gente já consegue achar a atividade de um componente a qualquer temperatura. De onde que tira esse HI? A gente tira de uma tabelinha que eu tinha mostrado para vocês lá em cima e que eu tinha mostrado quando estava falando do coeficiente de atividade. Mas eu não vou ter ela aqui agora, mas você pode pegar ela também nos dados termodinâmicos para metalurgistas. Se você é um aluno do curso de Engenharia Metalúrgica da PUC Minas, é fácil, basta me procurar que eu mostro para vocês
E se você ainda não é um aluno do curso de Metalurgia da Minas, vem estudar com a gente. E antes que eu me esqueça, igual fala todo youtuber, dá um like, compartilha, divulga, comenta, faz aquela coisa toda que os youtubers pegam. Um abraço e muito obrigado. Até a próxima. Ih, errei o botão.